Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Dinheiro TMC, esse cantinho aqui na programação da TMC, dedicado a explicar para você como funciona o seu din-din, o que impacta o seu din-din, como você pode cuidar melhor do seu dinheiro. Eu, Estela Ribeiro, e Thiago Matheus aqui comigo. Tudo bem, Estela? Ótimo fim de semana para você que acompanha aqui a programação da TMC. Vamos falar de dinheiro, vamos falar de economia. Aqui nesse programa a gente descomplica tudo para você. E hoje, em específico, Estela, vamos falar bastante de chocolate, como isso movimenta a nossa economia, como isso pode estar afetando, pesando cada vez mais no bolso do consumidor, principalmente com convidados, com empreendedores e com a sua participação através do 11 97221 1001. E não só de chocolate, vamos falar dos pescados também, né? Que são o atrativo principal nas refeições nessa época de feriado. Vamos saber como é que funciona o mercado dos pescados em todo o Brasil. Então vamos começar com as nossas manchetes de hoje? Vamos nessa, as manchetes aqui do nosso Dinheiro TMC. Olha só, gente, para começar, vamos falar de conflito no Oriente Médio, né? E como isso afeta o crescimento global e eleva a inflação no mundo inteiro. Um relatório da OCDE, a alta da energia e o risco no Estreito de Hormuz pesam muito sobre a situação atual da economia mundial. E a gente vai falar também de outra coisa que afeta demais a economia dos brasileiros e pode prejudicar, né? Pode ser aquele grande vilão na economia, é claro, estou falando do cartão de crédito. 101 milhões de pessoas têm cartão de crédito, que responde aí por boa parte aí do endividamento, segundo informações do Banco Central. Então, uma declaração acontece em um momento no qual o presidente Lula ele demonstra até preocupação, maior com o nível de endividamento da população, que, segundo dados do próprio Banco Central, está entre os maiores níveis das últimas décadas. Preocupantes esses dados, muito cuidado aí com os seus gastos no cartão. Pois é, e esses gastos no cartão, dependendo se você usa aquele sistema rotativo para pagar a sua fatura, os juros pode ir de 100% da sua dívida a 400%. Então imagina, você deixou de pagar ali uma conta que você tinha de R$1.000, no próximo mês ela pode virar 4.000. Meu então, Deus, nem pensar nisso, nem pensar nisso. E olha só, gente, o Elon Musk, que é o dono do X, né, do antigo Twitter, moveu uma ação contra a Federação Mundial de Anunciantes. O que aconteceu? Ele sentiu que grande parte dos anunciantes que faziam publicidade dentro do X debandaram e moveu uma ação contra eles, dizendo que era uma ação coletiva de boicote. Essa ação ainda não teve resultados absolutos, mas possivelmente não vai dar em nada, porque, segundo a Justiça, os anunciantes podem fazer publicidade onde eles quiserem, seja no Twitter ou onde eles quiserem. Então, não vai acontecer nada com esses anunciantes. Agora, uma notícia que impacta diretamente o sudeste do nosso país, principalmente os nossos ouvintes que estão agora no Espírito Santo, porque a BR-262 ela vai ganhar 50 viadutos, túneis, ciclovias e passeio, com investimento de 8,6 bilhões de reais. Esses investimentos estão previstos aí nos mais de 180 quilômetros de vias e devem chegar aí a essa faixa, né, de 8,6 bilhões de reais. Uma licitação principal no trecho que passa pela região serrana aí do Espírito Santo deve ser lançada aí no segundo semestre deste ano, obviamente movimentando demais a nossa economia e trazendo benefícios para a população do Espírito Santo. Agora, para quem costuma usar inteligência artificial, olha só, a OpenAI suspendeu os planos de criar um chatbot de conteúdo erótico. É isso mesmo, eles tinham uma ambição de criar ali uma parte do chatbot para conteúdo adulto e foi suspendida essa ideia por causa da preocupação, não só ética, mas também com a proteção de adolescentes e crianças que usam a inteligência artificial. É isso aí, vamos falar de dinheiro, de economia, movimentando a nossa economia, inclusive o governo federal, ele está reajustando benefícios de servidores. Atenção então, porque esse reajuste, obviamente, é muito bem-vindo, né, para os profissionais, mas tem impacto também, né, nos cofres públicos. 283 milhões de reais que está previsto na lei orçamentária ainda desse ano de 2026, né? Auxílio alimentação, assistência pré-escolar e também saúde suplementar possuem os maiores valores. E aquele feijãozinho de todo dia? Ficou mais caro. O feijão carioca teve um aumento de quase 20%
Isso se deve especialmente a uma safra menor e a estoques baixos. A remuneração mais baixa levou agricultores a plantar menos feijão e o clima também atrapalhou a colheita. Por enquanto, os estoques atuais de feijão carioca podem durar mais 3 meses. Feijão é bom demais, né? Mas esses próximos estoques podem vir mais salgado do que a conta, né? A gente atualiza outras informações aqui, ó. Postos e distribuidoras ampliam margens de lucro com diesel em até 70% com a guerra no Irã. Foi um levantamento que está indicando aí que margens de diesel e gasolina subiram desde o início da guerra no Oriente Médio, né? Então a tendência já vinha acontecendo desde 2021, né? Não é de agora, não. Só que agora está sendo monitorada pela ANP e também pelos órgãos do governo. Agora, sabe aquele desconto indevido que foi realizado lá pelo INSS? Pois é, as pessoas entraram com os pedidos para reaver, né, esses descontos indevidos e esse período para contestar esses descontos foi prorrogado até junho. Segundo o último balanço divulgado, mais de 6 milhões de pessoas já contestaram essas cobranças e o novo prazo agora para você que teve aí os descontos é até 20 de junho. Mais uma liquidação extrajudicial. O governo e o Banco Central decretaram aí essas liquidações aí de instituições do conglomerado Entrepay, né? O Banco Central está apontando deteriorização financeira e também irregularidades. E inicia aí o encerramento das operações. Empresas não têm cobertura do FGC e credores podem ser afetados. Mais uma liquidação que o Banco Central está fazendo nesse ano de 2026, hein? Agora, no mercado de tecnologia automotiva, os carros elétricos, a gente sabe que vem ganhando cada vez mais espaço, também os carros híbridos, né, que são aqueles que se movimentam tanto por eletricidade quanto por combustíveis fósseis. O lucro da BYD, que é uma dessas empresas importantes, né, a empresa teve um lucro de quase 20% abaixo do que esperava e mesmo assim, segue à frente da Tesla nos carros elétricos. Mesmo com essa queda no lucro, a expansão internacional dessa marca, BYD, continua forte. Em 2024, a BYD superou a Tesla em receita, graças aos modelos híbridos. Outra notícia internacional, outro destaque internacional que movimenta demais, né, a economia mundial, a Argentina, nossos vizinhos aqui, eles conseguem reverter uma condenação de 16 bilhões de dólares dos Estados Unidos. O Tribunal de Apelação em Nova York anulou uma decisão que obrigava o país a indenizar investidores pela nacionalização da petroleira lá no ano de 2012. Então, o presidente Javier Milei celebrou este resultado. E ainda sobre a Argentina, o número de argentinos que vivem abaixo da linha da pobreza recuou um pouquinho no segundo semestre do ano passado. Recuou para 8,5 milhões de pessoas, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, o INDEC. A situação ainda afeta muita gente, né? E outras 1,9 milhões de pessoas vivem em situação de indigência. Muito triste a situação nos nossos hermanos, né? Triste demais. E agora vamos trazer uma notícia nacional aqui no destaque. O governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, ele pede empréstimo de 4 bilhões ao FGC para capitalizar aí o BRB, após a crise envolvendo o Banco Master, né? Quase um efeito dominó tudo isso que acontece no nosso país. Então, de acordo com esse documento, o objetivo é assegurar a continuidade dos serviços financeiros essenciais e também o apoio a políticas públicas e a preservação de condições adequadas pela liquidez e capital do BRB. Agora, para quem usa aquelas canetinhas emagrecedoras, que a princípio elas eram usadas apenas por pessoas com diabetes e agora ela teve o uso ampliado pelas pessoas que que querem, precisam perder peso, o governo zerou o imposto de importação de alguns insumos para essas canetas emagrecedoras da EMS. A iniciativa faz parte de um pacote federal que eliminou tarifas sobre quase 1.000 itens diante da baixa oferta ou ausência de produção desses itens aqui no país. E para a gente encerrar as nossas manchetes aqui do nosso Dinheiro TMC, Bank of America fecha acordo de um pouco mais de 72 milhões de dólares com vítimas de Epstein, né? Porque a ação coletiva acusa o segundo maior banco dos Estados Unidos de ignorar transações suspeitas ligadas a Jeffrey Epstein, né? E priorizar o lucro apesar de indícios
sobre todos estes crimes. Esses foram os destaques do nosso Dinheiro TMC. E você sabe, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Ô, Thiago, a gente abriu o programa falando que a gente vai falar bastante sobre chocolate, porque afinal estamos, nesse feriado de Páscoa. Sim. E além disso, do consumo de pescados. Por ser um feriado religioso, há uma tradição religiosa de que não se come carne às sextas-feiras, especialmente na religião católica. Mesmo que as pessoas não sigam a tradição por uma questão religiosa, acho que muitas famílias seguem a tradição porque realmente virou um costume, comer pescados nessa sexta-feira, independente de qualquer símbolo religioso. Tem famílias que consomem o bacalhau, quando o bacalhau está muito salgado no precinho, vão lá para outros tipos de peixe, para a tilápia, para uma sardinha, quem sabe, um atum, enfim. Os malabarismos que a gente pode fazer para comer um pescado nessa sexta-feira. E a gente foi fazer uma pesquisa sobre o peixe, sobre o preço dos peixes pelo Brasil. Então a gente começa aqui em São Paulo com a Júlia Takahashi, que traz os valores aqui na Terra da Garoa. Na semana da Páscoa, o preço dos peixes dispara e assusta os consumidores. Segundo um levantamento realizado pelo Procon, o filé de pescada registra a maior variação, com diferença de até 157%, podendo ser encontrado entre R$ 34 e R$ 89 o quilo. Tá certo, Julia. A gente tá pensando aqui, qual será que é o valor? Será que é o mais barato, o peixe mais barato no mercado hoje em dia? Vamos ver se a gente tem essa resposta com os nossos repórteres. Isso, e você também, ouvinte, manda pra gente qual que é o cardápio seu aí do fim de semana da Páscoa. É um peixinho mais baratinho, mais modesto? Vai pros mais salgados, como o próprio bacalhau, que tá caro demais? Manda pra gente aí no 119-7221-1001. E de São Paulo a gente faz conexão com o Rio de Janeiro agora. Vamos falar com a cidade maravilhosa. O Leonardo Rezende traz os valores dos pescados aí no Rio de Janeiro. Diga lá, Léo. Quase 80% dos moradores do estado do Rio pretendem comprar pescados para o almoço de Páscoa. A preferência, de acordo com pesquisa da Associação de Supermercados do Estado aqui do Rio, é por peixes mais baratos, como tilápia, sardinha e merluza. 40% da preferência, já 37,5% investem em itens mais nobres, como salmão, camarão e linguado, e 23% em bacalhau. E aqui no CADEG, o mercado municipal da capital, referência para compra e venda de bacalhau, os preços eram atrativos, variando entre R$ 70 e R$ 350 o quilo, a depender do tipo de corte e também do tipo de peixe. Pois é, e do Rio de Janeiro a gente vai para Curitiba. Isabela Miranda, como é que está o preço do pescado aí? O preço do quilo do bacalhau pode chegar a R$ 340 em Curitiba. O valor é referente à espécie mais nobre, o Gades morru, popularmente conhecida como do Porto. Cortes e tipos mais baratos podem ser encontrados a partir de R$ 110 o quilo em mercados de pescado na capital paranaense. Para quem quiser economizar e apostar em outros peixes, a tilápia tem sido a preferida. Em Curitiba, o preço varia conforme o tipo, sendo ela ou inteira, posta ou filé. A tilápia inteira custa cerca de R$ 25 a R$ 35 o quilo, mais ou menos. A posta está custando na faixa dos R$ 30 a R$ 40 o quilo e o filé cerca de R$ 50 a R$ 65 o quilo. Os valores estão todos disponíveis na plataforma Menor Preço. Valeu, Isabela. Obrigado pelas informações. E de Curitiba, a gente sobe um pouquinho o mapa, vamos para a região central do nosso país, capital federal, Brasília chamando. E a Lívia Braz chega agora para falar um pouco mais, atualizar o preço do comércio dos peixes aí em Brasília. Fala, Lívia. Aqui no Distrito Federal, a Semana Santa deve movimentar o comércio de pescados, com expectativa de aumento nas vendas entre 10% e 20%, segundo a Federação do Comércio, a FEComércio. A maioria dos lojistas, cerca de 91%, espera faturar mais do que no ano passado. E os estoques já estão sendo preparados para essa demanda, viu? O consumidor deve levar em média de 2 a 3 quilos de peixe para casa, com preferência por tilápia, merluza, badejo, além de camarão, pescada e tambaqui. Só que o preço chama atenção. O quilo do bacalhau salgado está realmente salgado, variando entre R$ 198 e R$ 299 o quilo. Já quem busca economia pode optar pela tilápia, que tem o preço médio de R$ 44 o quilo do filé. Muito bem, Lívia. Agora a gente vai lá para Minas Gerais. Normalmente eles comem um torresminho, mas na Páscoa vai rolar um pescado também.
Vamos saber as informações com o Bruno Barum. Consumidores de Belo Horizonte devem pesquisar preços antes das compras para este feriado, devido à grande variação nos valores de peixes e frutos do mar. Um levantamento do site Mercado Mineiro, com o aplicativo Com Oferta, aponta que o quilo do bacalhau pode chegar a R$ 349,90. A pesquisa realizada em 30 estabelecimentos identificou diferenças expressivas. O bacalhau tipo Porto Imperial, por exemplo, varia 177%, de R$ 125,90 a R$ 349,90. Já o tipo site apresenta a maior oscilação, de 252%, custando entre R$ 49,90 e R$ 175,99. É isso aí, esse foi o nosso giro de reportagem por todo o Brasil para ver como é que está o preço do pescado em todo o país. E agora a gente vai conversar com o Thiago de Oliveira, que é chefe de economia da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, nosso famoso e querido CEAGESP, que é onde muitos dos donos de restaurantes e até os consumidores finais vão comprar o seu peixinho para essa Páscoa. Olá, Thiago, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui na TMC. E eu já vou começar esse bate-papo aqui, perguntando para você o seguinte: qual foi o peixe que mais sofreu variação de preço esse ano, hein? Qual é o preço do quilo por unidade? Essa questão sobre a variação, né, de preços do setor de pescados, então a gente já tem no prelo, chamamos assim, o fechamento do índice CEAGESP com os preços, que a gente compara a variação de preços praticados no mês de março em relação ao mês de fevereiro, como calculado no IPCA, entretanto com os preços do atacado. O setor de pescado teve uma variação negativa de 0,9, aí próximo à normalidade, chamamos assim. Então quer dizer que na média os produtos do pescado sofreram mais variação negativa do que positiva. Claro que cada peixe dentro da cesta de item tem um peso diferente, é preciso olhar individualmente, mas respondendo pontualmente ao setor de pescado, no mês de março, né, ainda teremos comercialização no mês de abril, que vai impactar na Semana Santa, na comercialização do pescado, mas o fechamento de março em relação a fevereiro, uma ótima notícia, o setor de pescado tem uma variação negativa de menos 0,9. Quer dizer que, na média, o setor de pescado reduziu o preço em 0,9%. Isso é muito bom. Aí, respondendo quais os itens que variaram mais, então a gente tem algumas espécies de pescada, como a pescada bicudinha, a pescada tortinha e a pescada cumbuca, são produtos que têm demanda eles têm a maior variação negativa, são os produtos que mais reduziram de preço quando a gente olha esta mesma época do ano passado. Então, agora eu estou olhando esse feriado no ano passado com esse ano, então na casa de menos 30%. Então quer dizer que esses produtos estão 30% mais barato que o ano passado. Dá um exemplo, a pescada cumbucu esse ano está ao redor de R$15, ano passado esse pescado chegou a quase R$20 o quilo. Então uma importante redução. Aí a gente tem cavalinha também com redução importante de preço, e sardinha Lages, que é a sardinha falsa, como a gente chama, né? Então esses são os produtos que mais reduziram negativamente. Do outro lado da curva, né, os produtos que aí mais variáveis, a gente tem o camarão e a anchova, mas aí a gente tem que também pensar que esses produtos estavam indefesos até esse período. Então estavam sendo comercializados produtos congelados ou camarão de cativeiro, então tinha menos produto ofertado. No ano passado, como o feriado da Semana Santa caiu no mês de abril, já não tinha um defeso. Então hoje eu tenho menos produtos ofertados, só congelado. Então isso fez com que esses produtos subissem de preço. Então aí os que mais variaram positivamente são esses. Aí eu citaria o cação, o camarão e a própria anchova. Aí na ordem de 15% a 20%, dependendo do produto. Tá aí o Thiago de Oliveira, da CEAGESP, meu xará, obrigado novamente, né, pela participação. E a pergunta que eu faço para você agora é a demanda, né? Eu quero saber em relação ao ano passado. A demanda, a busca por peixe, ela tem aumentado ou tem diminuído? Principalmente por conta da variação, né, do alto preço. O que você poderia responder para a gente? Como é o comportamento, né, a demanda dos consumidores, se o consumo tem diminuído ou subido, né? A gente vem acompanhando o setor de pescado ao longo dos anos, né? Ao longo dos últimos 5 anos, né, que é o dado que a gente tem na mão aqui
acurado, a gente percebe que tem uma redução apenas na pandemia, pontual, e depois a gente vê a normalização. Então, a média no feriado da Semana Santa, ou no mês que ocorre a Semana Santa, na ordem de 55% a 60%. Então, a média mensal do setor de pescado é ao redor de 3.200 toneladas de pescado comercializado, bastante, tá? Quando a gente separa isso por feira, dá algo ao redor de 200 toneladas de pescado por comercialização. É um valor bastante expressivo. E na Semana Santa a gente crava ao redor de 5.000 toneladas. Então, quando a gente faz a porcentagem do mês que não tem a Semana Santa, né? O mês que não ocorre a Semana Santa, com o mês que ocorre a Semana Santa, na casa de 50% a 55% de aumento. Então, o consumo de pescado, ele está estável e com patamares de alta ao longo dos anos. A gente percebe que o consumo vem subindo, pouco, mas vem subindo, não vem diminuindo. Outra coisa que a gente percebe também é o consumo por alguma espécie. Eu vou citar uma aqui, a tilápia. A cada ano vem subindo o consumo da tilápia. É um excelente pescado com valor médio no atacado, está ao redor de 14, 15 reais. Então é uma excelente proteína com valor muito acessível. Então, quando outras proteínas sobem de preços, que ocorreu no passado, como os produtos bovinos e às vezes o produto suíno, uma boa substituição é o pescado. E aí tem a questão de ver como a população tem acesso a esse consumo desse produto, mas o pescado é uma proteína excelente. E aí, se eu for citar um produto que está aumentando o consumo ao longo dos anos, a tilápia. Tilápia, há 6, 7 anos atrás, configurava entre os 10 primeiros. Ao longo dos últimos 3 anos, a tilápia é o principal produto comercializado em toneladas na CEAGESP. Então, o consumo, olhando só para o feriado da Semana Santa, ele sobe 60%, e ao longo dos anos a gente percebe um incremento do consumo do pescado. E aí a gente percebe uma modificação e um aumento do consumo quando outras proteínas sobem de preço. Aconteceu isso com aves, uma época, por conta da crise da gripe aviária, teve uma questão de importar mais ave para outros países. A carne bovina, como ela às vezes é dolarizada, sobe o dólar, ela sobe o preço, e aí a gente vê essa migração para o setor de pescado, para a tilápia principalmente, que no meu ponto de vista é uma importante migração. Você vai estar consumindo uma excelente proteína num valor mais acessível. Na última comercialização, teve tilápia sendo comercializada ao redor de 15, 16 reais o quilo, um excelente preço para uma excelente proteína. Muito bem, e para finalizar esse nosso bate-papo, Thiago, a alta dos combustíveis está afetando também o preço dos peixes? Como o combustível afeta, né? O combustível afeta toda a cadeia produtiva do Brasil, tá? Não só o setor de pescado. Tudo no Brasil é transportado de maneira rodoviária, e aí queimando principalmente óleo diesel. Às vezes gasolina, quando está mais no centro urbano, em veículos menores, mas via de regra o transporte é feito de caminhão e óleo diesel. Então, qualquer coisa que afete o valor do combustível vai afetar o preço de todas as mercadorias, não só o pescado. A nossa malha é principalmente rodoviária, então quanto mais distante vem o pescado, maior é o impacto sobre os preços. A gente percebendo, olhando o setor do pescado, olhando o ano passado, o mês passado, por enquanto a gente não enxerga uma alta expressiva que dá para a gente cravar, falar isso é só por conta do frete. A gente está entendendo que é por conta de demanda principalmente de espécies que são procuradas nessa época, anchova, robalo, o próprio salmão, camarão, bacalhau, o comércio aqui é um pouco menor, mas tem a demanda por bacalhau seco importado. E aí, quanto mais pessoas vêm em procura desses produtos, aí aumenta a pressão sobre os produtos, os preços sobem. Então, os preços estão sendo afetados mais por conta desse aumento da procura do que propriamente pelo frete. Então, todo o mercado é afetado, tá? Hortifrutícola, de pescado, de consumo no geral, pelo aumento do combustível. E sem dúvida, o nosso mercado também será afetado. Tá certo, a gente agradece demais o Thiago de Oliveira, chefe de economia da CEAGESP, aqui conosco, dando esse panorama, a movimentação por conta do setor de pescados aqui para nossa cidade, para o nosso estado de São Paulo, mas também, eu digo, para o Brasil inteiro, viu, Estela? Porque a CEAGESP acaba distribuindo, viu, para diversas cidades no interior do nosso país, diversos outros estados, então uma movimentação muito grande
que impacta São Paulo, mas impacta o Brasil inteiro, falando de economia principalmente. E para mais um giro de reportagens, porque afinal a gente foi pesquisar o preço dos pescados e Isso. também o preço dos chocolates por aí. Primeiro o prato principal, agora a sobremesa, né, Estela? Exatamente. Então a gente vai começar com a Júlia Takahashi aqui em São Paulo. Como é que tá o preço do chocolatinho por aqui? A Páscoa está chegando e o preço dos chocolates preocupa os consumidores. Segundo os dados do Procon, os produtos ficaram, em média, 11% mais caros em relação a 2025. No caso dos tabletes, o aumento passa de 30%, o que faz o quilo do chocolate chegar, em média, a R$ 131 em São Paulo. Já os ovos de Páscoa são ainda mais caros. Um modelo comum custa cerca de R$ 291 o quilo. E com brinquedo, o valor pode chegar a quase R$ 600. É, 600 tem que reais. vazar isso no ar. Gente, R$600 é muita coisa, tá muito caro, né? A gente faz a ponte aérea agora, de São Paulo para o Rio de Janeiro, para falar com o Leonardo Rezende. Mais cedo ele falou do pescado e o preço do chocolate aí no Rio, hein, Léo? 2026 será um ano de Páscoa mais cara para o consumidor fluminense. Talvez o cidadão terá que optar pelo sabor chocolate. O levantamento do Procon estadual apontou aumento médio de quase 17% em derivados de chocolate em relação ao ano passado. A Associação dos Supermercados do Rio evidencia, inclusive, uma mudança de comportamento do consumidor, preterindo os ovos pelos altos preços. Barras de chocolate, quase 40%, é a preferência para os presentes. Caixas de bombons, 35% e ovos, apenas 26% da preferência. Segundo dados da FEComércio, o gasto médio com presentes de Páscoa para o ano é estimado em R$ 128. A movimentação financeira no estado deve alcançar cerca de 300 milhões. Olha, esse tema sabor chocolate é uma dúvida que eu tenho, viu? Inclusive, vou perguntar isso para o nosso entrevistado Boa. aqui, para o senhor Oswaldo Nunes, que é o presidente, o dono da Chocolândia, Chocolândia. Eu vou é. perguntar para ele qual é a diferença Daqui entre a esse pouquinho, chocolate e sabor chocolate. Mas então, do Rio de Janeiro, a gente vai para o Recife. Carol Oliveira. Semana de Páscoa e a procura pelo chocolate só aumenta, tá? Afinal de contas, não tem como a gente falar de Páscoa sem falar de chocolate. Eu não sei vocês, mas eu mesmo adoro um bom chocolate. Por isso que os consumidores aqui da capital pernambucana, em muitos supermercados da região, conseguem encontrar o chocolate, a caixa de bombom de 220 gramas, numa média de preço de R$ 14,99. Esse é o preço da unidade da caixa de bombom aqui na capital pernambucana nesta Páscoa. Valeu, Carol. E agora a gente vai para Brasília, nossa capital federal, e a Lívia Braz chega para falar quanto que tá o preço do chocolate aí em Brasília. Chocolate está mais caro nessa Páscoa e o consumidor já sente isso no bolso. Segundo a FEComércio DF, o preço subiu 24,9% nos últimos 12 meses, de acordo com o IPCA 15. Mesmo assim, 76% dos moradores daqui pretendem comprar ovos de Páscoa neste ano. Do lado dos lojistas, 77,5% afirmaram que devem reajustar os preços pressionados pelos custos mais altos. A estratégia para manter as vendas é investir em promoções, kits e produtos com diferentes faixas de preço. Apesar do cenário de juros altos e endividamento, o comércio segue otimista e com estoques reforçados para atender à demanda do feriado. Ô, Olivia, e agora em BH, hein? Bruno Marum, como é que tá a situação do chocolate por aí? Moradores de Belo Horizonte devem redobrar a atenção na compra de ovos de Páscoa neste ano. Um levantamento do site Mercado Mineiro, em parceria com o aplicativo Com Oferta, aponta que apesar de uma leve queda nos preços no fim de março, os produtos continuam mais caros do que em 2025. A pesquisa também revelou grande variação de preços entre estabelecimentos, podendo ultrapassar 120%. O ovo mais caro identificado foi o Gran Ferreiro Rocher, de 365 gramas, com valores entre R$ 127,98 e R$ 139,99. O estudo foi realizado entre 24 e 26 de março em 10 pontos de venda da capital mineira, incluindo supermercados, atacarejos, drogarias e lojas de departamento, e reforça, claro, a importância de comparar preços antes da compra. É isso mesmo, Bruno. E para finalizar o nosso giro, em Curitiba, o Ângelo Sfaier chega para atualizar o preço do chocolate na capital paranaense.
No Paraná, os PROCONs municipais têm feito o acompanhamento dos preços dos chocolates e têm encontrado diferenças muito significativas. Já pensou pagar R$ 75 num mesmo item que em outra loja é vendido por R$ 50? Bom, é uma diferença de 50%, que parece muito, mas que já foi identificada em pesquisas dos PROCONs. Por isso, os órgãos de defesa do consumidor orientam que as pessoas façam muito bem a pesquisa antes de confirmarem essa compra. E 2 indicadores aqui no estado do Paraná, eles reforçam essa necessidade da pesquisa. Primeiro, a inflação dos chocolates. A variação, segundo o IPCA, dessa Páscoa para a antiga, chega próximo de 25%, o dobro da inflação oficial. Outro índice que chama atenção é que o quilo do chocolate no estado do Paraná é vendido em média a R$ 101, o segundo maior valor de todo o Brasil. Pois é, e agora, Thiago, eu sei que você fez uma entrevista muito legal, porque assim, um mercado que circula bastante, que tem um movimento bastante aquecido nessa época do ano, é dos pequenos empreendedores, né? Para quem não gosta de comprar lá aqueles produtos industrializados, processados, você tem o chocolate artesanal, as pessoas que fazem os ovos de Páscoa em casa e tal, e você conversou então com a dona Rosmeide Alves Bento Lobo, que produz ovos de Páscoa em casa, né? Isso, ela é dona, né, da Made in Rose, então ela já faz bolos, né, em diversas épocas do ano, Natal, Dia dos Namorados, tudo mais, mas na Páscoa ela tá preparando aí uma produção especial e conta tudo pra gente agora. Dinheiro DMC. Quem escuta, sabe. E aqui na programação da TMC ao longo desta semana, recebendo muitos entrevistados, falando sobre religiosidade, Semana Santa, falando sobre chocolate aos montes também, mas é claro, falando também sobre finanças. Muita gente que espera essa época do ano ou épocas específicas para tirar uma renda extra. E tem gente que transforma isso tudo, que para você pode ser uma grana extra, em comprometimento, né? Em uma função especial, uma ocupação em tempo integral. É o caso da nossa entrevistada, a dona Rosmeide Alves Bento Lobo, ela que, né, tem o seu comércio já há um certo tempo, ela que é da Made in Rose Confeitaria, está aqui conosco para falar como anda a movimentação nesta semana. Rosmeide, seja muito bem-vinda, obrigado pela participação. A demanda, ela cresce em épocas especiais, como o Natal, Dia dos Namorados, Dia das Mães, principalmente a Páscoa também, é mais ou menos por aí? Primeiramente, boa tarde a todos. Na verdade, essa é uma das melhores datas para quem trabalha com doces, com chocolate, enfim. E existem outras datas sazonais, mas a mais forte mesmo é a Páscoa e o Natal. E quando você começou, Rosmeide, era um dinheiro extra, era uma ocupação, um adendo a alguma profissão que você já tinha, ou desde sempre você seguiu focada no seu objetivo, no seu talento, podemos dizer assim, né? Nas suas mãos abençoadas aí para fazer tanta coisa boa, desde sempre você observou que o caminho era esse, ou começou de uma forma informal, você conseguiu agregar um dinheiro extra para depois sim manter essa ocupação como a sua ocupação principal aí no dia a dia? Não, na verdade eu comecei mesmo de maneira informal, foi para ajudar na renda extra, né, do meu esposo. E aos poucos eu fui me dedicando, eu sou uma pessoa extremamente curiosa no sentido de aprender, então eu gosto muito de aprender. E aí aos poucos eu fui fazendo cursos, fui aprendendo, fui tendo mais conhecimento e fui me aprofundando mais. E hoje eu sou MEI, então já não é mais tão informal, né? E hoje eu faço do meu talento, né, do que eu descobri que eu sei fazer, eu descobri e sigo em frente e quero crescer cada vez mais. Agora, Rosmeide, 2 perguntas em uma, né? Quanto tempo você já está nessa área e qual foi o momento que deu aquela virada na chavinha, né? Como você mesma falou, começou de forma informal, começou para complementar uma renda familiar, mas depois percebeu, opa, isso aqui não é só um complemento, não, isso aqui ajuda demais, né? Pode ser, inclusive, aí a ocupação principal de uma família toda, por que não? Qual foi esse momento da virada de chave da sua percepção de sair da informalidade para ter uma ocupação principal? Eu comecei mesmo, foi com salgados.
E faz mais de 30 anos que eu comecei a trabalhar na cozinha, a fazer essas coisas. Aí eu fui fazendo bolo. Eu tenho 4 filhos, eu sempre gostei de fazer os bolos, os docinhos, os salgadinhos. E aí, aos poucos, eu fui me dedicando, mas também cuidando dos filhos, né? Eu queria fazer com que, não me vem a palavra agora, conciliar. Eu queria conciliar tanto a casa, cuidar dos filhos, como também trabalhar. E aí, aos poucos, eu fui começando a ter uma clientela e fui me dedicando depois mais aos doces. A virada de chave mesmo, eu acho que foi meu filho que me falou que eu estava, de certa forma, numa zona de conforto, porque os meus filhos já estavam crescidos, e foi aí que deu a virada de chave mesmo. Aí eu fiz alguns cursos no Sebrae, em outros lugares, e me dediquei, estou me dedicando cada vez mais. Cada vez mais experiente, né, nesse universo dos doces, né, Sim. dos bolos, dos chocolates. Sim. E com isso vem a contabilidade, a responsabilidade. Eu imagino, Rosmeide, você confirma para mim e para quem está ouvindo e pensa em empreender também, com quanto tempo de antecedência você começa a planejar épocas como a Páscoa, como o Dia dos Namorados, Dia do Natal, Ano Novo, né? Que são épocas, são épocas temáticas, né, muito importantes, onde a demanda, acredito eu, tende a crescer demais. Isso foge da rotina do dia a dia, de um fim de semana comum ou de um mês comum. Como que funciona o cálculo, a contabilidade, o preparo com antecedência para poder atender aí uma demanda muito maior em relação a outros períodos do ano? Eu já estou pensando, a Made in Rose e tantos outros amigos, né, confeiteiros e pessoas que trabalham nessa área, com certeza já estamos pensando já no Dia das Mães, Dia dos Namorados, e porque a gente tem que ter essa antecipação, esse cuidado, essa atenção. E hoje em dia o tempo passa muito rápido. Né? Você vê, nós estamos já no mês 4, nós estamos em abril. Daqui 2 meses, 3 meses, nós estamos na metade do ano. Então, assim, tudo que a gente puder antecipar e pensar numa próxima data, a gente tem que pensar. Então, quando chegar no final nós estamos ainda na Páscoa, mas já pensando com certeza no Dia das Mães, o que a gente pode fazer no Dia dos Namorados, porque uma coisa está ligada à outra. Então, abril, maio é Dia das Mães, junho é mês dos namorados, vai vir Copa do Mundo, a gente também tem que pensar nisso. Sempre tem que estar atento, tem que estar antenado. E a Agora, Made in Rose, Rose, você já pensa, né, com a cabeça de uma empreendedora experiente no assunto, né? Já pensa a longo prazo. Mas manda um recado agora para quem está ouvindo a gente e que é de maneira informal. Eu não sei se agora, nessa época do ano, né? Porque já estamos aí no pleno sábado, domingão, né? Fim de semana da Páscoa, não dá mais tempo, né? Mas para quem quer empreender apenas como uma renda extra, apenas como um complemento, né? Para a família, como era contigo, era o seu exemplo, alguns anos atrás, ajudando na renda do marido, né? Para cuidar dos filhos, da casa e tudo mais. Quem pensa aliar a sua ocupação do dia a dia com essa renda extra? Qual que é a dica que você dá, seja de planejamento, seja de contabilidade, força de vontade, que acredito que é muito importante também, para quem está querendo começar agora, empreender, mas com uma grana extra, além da sua ocupação principal, o que você diria? Eu acho que tem que começar com o que tem, porque a gente se preocupa sempre em ser perfeito, sempre, sabe? E isso atrasa. Então, assim, começar com o que tem, na medida do que pode fazer. Não deu agora? Já pensa no Dia das Mães. Então, já pensa já procura informações, qual é a tendência, o que eu posso fazer, o que eu sei fazer de melhor e o que eu gostaria de aprender, porque ainda dá tempo de aprender, né? E se vai trabalhar com chocolate ou não, faça com amor, faça com dedicação, mas com o pé no chão. Porque às vezes a gente se ilude e acaba
achando que dá, mas aí no final não dá e não fica um trabalho tão bem feito. Então, pelo menos eu, falando como Made in Rose, primo muito para que o meu trabalho seja bem feito, mas que tenha todo amor e carinho para que a pessoa sinta isso na hora que ela vá comer, vá degustar. Agora, Rose, para a gente encerrar de vez, né, já desejando bons negócios para você, uma ótima Páscoa também. Vamos falar de margem de lucro? Talvez a gente não precisa falar de valores em si só, a gente sabe, né, que o preço do chocolate, principalmente o industrializado, está lá nas alturas. E muita gente opta por um chocolate caseiro, que tem mais qualidade, tem mais carinho e tudo mais, né? E acredito que a demanda está cada vez maior por conta desse tipo de produto. Para quem ainda está pensando, arriscando, na dúvida, vou ou não vou por esse caminho, tem uma boa margem de lucro de 50%, 60%, é mais, é menos, para a pessoa não se iludir tanto, mas também para não se decepcionar. Quem está engatinhando nesse caminho, o que você falaria? Olha, o que eu aconselho, de certa forma, é que se preocupe também não só com a visão do preço, o preço do chocolate ele está muito alto, então a gente tem que diversificar. No meu caso, a Made in Rose está trabalhando também com outros produtos, mas que possam, de repente, não usar tanto chocolate. Então, o brownie, bolo de cenoura, pão de mel e embalagens também. Então, por exemplo, eu tenho uma embalagem que ela é de acrílico e que eu monto o ovo aqui. Então, no caso, eu não uso o chocolate derretido, essas coisas. Eu faço um brownie, recheio, ou então um bolo de cenoura, um pão de mel. A gente tem que ter diversificação, muita diversificação. Se preocupar com a sustentabilidade, que é importante, e com a variedade de produtos. Então, que você não trabalhe tanto com chocolate, porque ele tem também uma parte mais técnica, mas então trabalhe com brownie, faça lembrancinhas. O brownie é um produto fácil, de muita lucratividade e uma margem de lucro muito boa. Então, o chocolate hoje ele está muito caro, vamos pensar numa outra coisa um pouco mais barata. Então, faça um bolo de chocolate, faça um bolo de cenoura coberto com brigadeiro, um brownie recheado, ou até não, entendeu? Então, assim, pense em diversificar produtos para poder agradar todos os paladares e também sair um pouco dessa coisa do chocolate caro. Tá certo. Porque de repente você não tem o dinheiro para comprar 1 quilo de chocolate que está... o chocolate hoje está na faixa de 100, 200 reais, né? Então é muito caro. Tá certo. Dica de quem entende do assunto. Falei agora com a Rosmeide Alves Bento Lobo, ela que é dona da Made in Rose Confeitaria. Falando isso, siga lá no Instagram, Made in Rose Confeitaria, dando essas dicas pra gente, para jovens, novos empreendedores, nessa época tão importante do ano, que é a Páscoa. Boas vendas para você, muito chocolate por aí. Muito obrigado pela participação, Rosê. Muito obrigada, muito obrigada. Feliz Páscoa para todos. Querida, ai que delícia, dá até vontade de comer chocolate só de falar sobre esse assunto, né? Bom, e já que a gente tá falando tanto de Páscoa, de chocolate, ninguém melhor que o presidente da Chocolândia para conversar aqui com a gente, o senhor Oswaldo Nunes. Senhor Nunes, muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. Maravilhoso aqui, né? Não conheci, gostei. Senhor Nunes, como é que o senhor avalia o mercado do chocolate agora, especialmente nessa época de Páscoa, em que está todo mundo correndo atrás desses presentinhos de última hora? A gente viu aí nos últimos dias muitas matérias falando sobre o preço do chocolate, sobre o aumento, né? Realmente a gente teve, há 2 anos atrás, um evento na África, que é o grande produtor de cacau, a Costa do Marfim, que detém 60% a 65% de todo o cacau do mundo, né? E ela teve uma seca e também uma praga que dizimou o cacaueiro. E para completar, eles estão abandonando o plantio do cacau e plantando o palma, que é um coco, para extrair o óleo desse coco, né? E aí o preço do cacau subiu muito. Era muito barato a tonelada de cacau, era $2.500 uma tonelada de cacau, e passou a ser $12.500. Hoje ele já recuou
por volta de $8.000 a tonelada, né? Mas isso acaba impactando, porque você comprou a matéria-prima num preço, você não consegue recuar e voltar. Mas eu acho que as pessoas têm que buscar alternativas, né? Tem muitas alternativas, né? A gente mesmo na empresa procurou criar várias alternativas para que as pessoas não saiam sem comer chocolate, né? Agora, senhor Nunes, além, né, do que a Estela trouxe e você também comentou, né, dessa reunião na Costa do Marfim, foi isso, né? Foi Tive em Davos, na em Suíça, Davos, na Suíça, 2018. mas o maior produtor de chocolate É a do Costa do mundo Marfim. é a Costa do Marfim. Então, muito se fala na escassez, né, do cacau, mas vamos olhar um pouquinho aqui para a gente, né, para o nosso país. Vamos falar do IPCA, da inflação, principalmente nos últimos 12 meses, mais de 24%, quase 25%. Como que vocês, e também talvez o setor, têm trabalhado para que não impacte cada vez mais no consumidor final, principalmente nessa época do ano, Páscoa, a gente sabe que Dia dos Namorados, Dia das Mães, tem o fim do ano também, todo mundo gosta de presentear. Mas como que a Chocolândia e também o grupo não, né, o setor como um todo, tem se preocupado para que esse repasse para o consumidor final não pese tanto? Então, a Páscoa ela começa bem mais cedo, né? A gente começa a comprar em setembro, outubro, porque a gente chegou a vender 3.640.000 quilos de chocolates numa Páscoa. A revista Veja fez uma matéria que é o suficiente para asfaltar do Brasil aos Estados Unidos que a gente vendeu de chocolate. Nós somos o maior vendedor de chocolate do Brasil como loja, não como franquia, porque você tem hoje franquias com 5, 6 mil lojas, e aí a tonelagem é maior. Mas como loja própria, nós somos o maior revendedor de chocolate do Brasil. E a gente começa lá em setembro. Então, você não consegue, com todos esses eventos que aconteceram agora recente, eles acabaram não impactando tanto nos preços. E a gente também, eu sempre brinco que chocolate para a gente não é problema. A gente sempre tem muito estoque de chocolate. E o que a gente faz? A gente manda esse chocolate para uma indústria, né, da melhor qualidade, e ela fabrica, a gente paga por essa fabricação, e a ideia da gente não é ganhar dinheiro com ovo de Páscoa, porque o nosso negócio é vender a matéria-prima para quem produz essas tonelagens todas. Para ter uma ideia, a gente vende por volta de 120 a 150 toneladas de ovos prontos e 3.000 toneladas de matéria-prima para quem vai fazer, para quem vai produzir. Então o ovo ele acaba sendo insignificante, o volume nosso. E aí o que a ideia? Trabalhar com uma margem muito pequena, próximo do custo, para que as pessoas não esqueçam da gente o resto do ano. Olha, fui na Chocolândia, resolvi, né, tem ovo de 500 gramas por R$ 56,90. Você atende uma família, 500 gramas, 100 gramas, uma família de 5 pessoas. Então a gente buscou alternativa. E na empresa tem 30.000 itens. Dá para você uma xícara, com bombom, com uma decoraçãozinha, com uma fita, e você formou um presente. Então não dá para ficar sem chocolate, não. Senhor Nunes, só para o nosso ouvinte entender melhor, o que a gente importa de países como a África, por exemplo, que são os maiores produtores de cacau, é a matéria-prima? A gente tem uma indústria que transforma o cacau no chocolate, como a gente conhece, porque a gente sabe que nesse processo tem a introdução de outros ingredientes. Como é que é a indústria do chocolate no Brasil hoje? Então, a gente é produtor de cacau. Já fomos o maior do mundo durante muitos anos. E a gente acabou perdendo isso por conta. A história fala que foi por conta da folha de bruxa. Como a gente acompanha isso há 52 anos, eu estou nesse mercado há 52 anos, é a 52ª Páscoa que eu vou fazer. A Chocolândia tem 42 anos, né? Mas eu trabalhei numa fábrica durante 9 anos. Então, a história fala que foi a vassoura de bruxa que dizimou o cacau, mas na verdade foi a sucessão. Isso aconteceu na África e em outros países, no Brasil também. Mas o Brasil, ele é um grande produtor. Nós temos as empresas que transformam o chocolate, compram o cacau, né? Temos empresas, a maioria são empresas de fora, né? Barra Caribou, Cargill, elas compram esse cacau in natura e processam esse cacau e transformam ele em chocolate. A grande maioria em matéria-prima para quem vai produzir, né? E essas outras que fazem o produto para o consumidor compram dessas esmagadoras e dessas empresas que processam o cacau. Agora, senhor Nunes, recentemente, né, o Congresso Nacional ele aprovou os novos percentuais, né, de mínimo aí do cacau
para que um produto seja classificado como chocolate no Brasil, incluindo chocolate ao leite, que tem que ter no mínimo 25% de cacau. Como que o senhor avalia, observando, né, o setor, essa decisão do nosso Congresso Nacional, positivamente para o consumidor final, acredito eu, talvez ruim para produtores, né, para quem colocava uma porcentagem cada vez menor, né, o preço acaba ficando elevado, mas a porcentagem do cacau estava menor. Enfim, no geral, como é que o senhor avaliou essa decisão do governo do Congresso Nacional? Só para complementar essa pergunta, senhor Nunes, a gente tem visto no mercado os produtos que já não vem mais como chocolate, é sabor chocolate, né? Como é que funciona essa dinâmica? Então, na verdade, essa lei, existe já lei já desde 2000, né? Para ser chamado de chocolate, você tem que ter de 25 a 35% de sólido de cacau, né? Açúcar, manteiga de cacau, tem leite, né? E você pode colocar nessa legislação até 8% de CBE. CBE é um termo em inglês, Cocoa Butter Equivalent. Equivalente a butter, a manteiga não é um óleo de palma, de coco, né? E que é usado para poder agregar o chocolate. Foi uma decisão, eu falo que eu estou nesse mundo há muito tempo, que foi inteligente, porque o que que acontece? No Brasil, as lojas não são, a maioria não são climatizadas. E o chocolate só feito com manteiga de cacau, ele é muito sensível ao calor. Então, veja quando você come um chocolate que é suíço ou de algum país da Europa, você põe ele na boca, a gente tem 35 graus e ele derrete rapidinho na boca. O nosso, ele tem que você fazer pressão para ele poder, você começar a sentir. Isso acabou melhorando e possibilitando as pessoas a lojas que não têm climatização vendeu esse produto também, né? E assim, eu estou vendo agora, porque as pessoas, teve um episódio agora recente, até foi para a internet, da bolachinha que vinha com uma barrinha de chocolate, né? E depois foi substituído por esse chocolate sabor chocolate. O que que é sabor chocolate? Eles retiram a manteiga de cacau, também tem que ter o sólido de cacau, tem que ter. Eles retiram a manteiga de cacau e colocam o óleo de palma, que é um óleo de palmiste, de coco. Lá atrás, colocavam gordura vegetal hidrogenada, que era terrível, para a saúde, inclusive, né, humana. E esse óleo de palma, ele é muito próximo à manteiga de cacau, né? Ele não dá a qualidade que dá a manteiga de cacau, porque a manteiga de cacau que dá liga, a cremosidade, tudo no chocolate é a manteiga de cacau. E ela é muito cara, porque você, da amêndoa do cacau, você tira uma porçãozinha minúscula dela, você preenche e tira. Então, mas foi uma alternativa que se encontrou, que nem essa bolachinha, era o chocolate a leite, foi substituído pelo chocolate fracionado, que é chamado chocolate fracionado, né? Mas não tem muito jeito. Se custa 5, ou ele dobra para 10 o preço e não vai conseguir vender e nem atender, ou ele tem que tomar essa atitude, né? Eu falo sempre isso, porque às vezes do outro lado, a gente fica sempre achando que as empresas são os vilões da história e que estão sempre enganando a gente, mas muitas vezes é uma questão de sobrevivência também. Ou eu faço isso, ou eu perco a minha clientela, né? Seu Nunes, com essa coisa a indústria alimentícia vem se adaptando aos novos hábitos das pessoas. A gente tem hoje em dia muita gente vegana, muita gente com intolerância à lactose. A indústria do chocolate também foi se adaptando. Como é que é a busca no mercado pelos produtos veganos com restrição de lactose, por exemplo? Então, a gente tem esses produtos. Eles não são vendidos numa quantidade muito grande, não. E isso não é legal, porque quanto menos você vende, mais caro ele é, né? E aí menos pessoas têm acesso a isso. Mas eu acho que ainda a maioria do povo, esse aqui é uma preocupação, né, que a gente tem que ter, né? Porque a gente pensa sempre sob o ponto de vista do nosso mundo, né? Mas a grande maioria do povo, ele não está atrás disso. Ele está atrás de consumir, ele precisa consumir, ele não tem as 4 refeições por dia. A gente acompanha muito isso de perto, né? Eu vivo isso, né, porque eu te contei um pouco para vocês em off, que eu nasci no zero à esquerda, né? Eu sou o 8º filho de uma família de 16 irmãos, então eu vivi todas as situações eu fui em 39 países, então eu vivi coisas de um lado e coisas do outro, que a gente consegue entender por que desses mundos todos que a gente tem no Brasil, né?
Agora, senhor Oswaldo Nunes, para a gente já ir encerrando, agradecendo a sua participação aqui, presidente da Chocolândia, conosco aqui no Dinheiro TMC. Já estamos no fim de semana, né? Quem já teve que dar o presente já deu, comprar, fazer, vender, revender e tudo mais. Mas com a sua experiência aí no último mês, na última semana, compras, movimentação, acredita o senhor que vai ser uma Páscoa melhor do que tivemos no ano passado com relação ao volume de vendas, a movimentação no mercado, um pouco mais tímida em relação aos últimos anos? Como que o senhor avalia? Então, nós nos dedicamos a vida toda a isso. Então, diferente de todas as outras lojas, a gente abre 24 horas nos últimos dias que antecedem a Páscoa. Para quê? Para que essa data se prolongue um pouco mais, para que as pessoas tenham tempo de consumir, né? Outro diferencial, as indústrias começam a retirar os ovos de Páscoa de lugares que não estão vendendo e vão trazendo para a gente liquidar. Então, mais uma chance das pessoas poderem consumir e pagar com preço menor. Nós temos a alternativa do nosso próprio produto, que é a ideia de fazer, marcar e as pessoas não esquecerem, né? Então, até do sábado para o domingo, nós vamos estar 24 horas aberto esperando. Então, quem não comprou, quem não deu tempo ainda, pode ir. Tem produtos para todos os bolsos, como eu falei, caixas de bombons, tem cestas prontas, cestas semi-prontas, né, arranjos que podem ser feitos, né, que a pessoa pode comprar uma xícara, Feliz Páscoa, colocar bombons, um lenço decorativo, uma fitinha, e você vai presentear, não vai ficar sem o chocolate. Tá joia, senhor Oswaldo Nunes, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui na TMC, no Dinheiro TMC. O nosso programa vai ficando por aqui. Boa Páscoa a todos. Obrigado. Boa Páscoa. Para vocês também. Obrigadão. Valeu. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.